Olá, meu irmão. Tudo bem? Espero que esteja tudo caminhando bem na sua casa. Hoje nós estamos começando um novo projeto que vai acontecer todas as segundas-feiras com o nome de Caminhando nas Escrituras. Nós vamos fazer um breve estudo bíblico de palavras que nos nossos devocionais falam ao nosso coração e que nós queremos compartilhar aqui com você. Hoje eu começo falando sobre Levítico, capítulo 24, dos versos 1 a 4, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas, na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos em comunidade local, geralmente a nossa avaliação começa do púlpito. Eu digo isso para quem está escolhendo uma igreja, eu digo isso para quem pertence a uma igreja local. A nossa avaliação é como anda o louvor dessa igreja, como anda a pregação do pastor, como anda a gestão da igreja por meio do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Nós sempre olhamos como espectadores, nos sentimos pertencentes à igreja local, mas olhamos de fora, fazendo o nosso julgamento, a nossa avaliação, seja boa, seja ruim, seja equilibrada, seja com algum equívoco. E interessante que esse texto de Levítico, ele traz uma luz muito importante a essa avaliação. Ela traz uma resposta a como devemos tratar a igreja local. Aqui o texto, ele fala de uma ordem que Deus dá a Moisés para ele pedir que o povo leve azeite puro das olivas, das azeitonas, para que os sacerdotes acendam as lâmpadas e coloquem no lugar chamado lugar santo. Bem, o que era esse lugar? Para que isso tinha que acontecer? O lugar santo, ele ficava do lado do lugar santo dos santos. Alguns chamam de lugar santíssimo, mas a melhor tradução é lugar santo dos santos. E nesse santo dos santos tinha a Arca da Aliança, que representava a presença do Eterno, e tinha uma cortina, um véu. E do lado havia o lugar santo. E nesse lugar santo haveria um candelabro que seria aceso com algumas velas e com esse óleo aqui, que serviria de combustível para que toda vez que o sacerdote entrasse, ele pudesse ter aquele lugar iluminado e ele pudesse caminhar bem ali e acessar, quando necessário, o lugar santo dos santos. Existem alguns significados muito interessantes aqui. Como eu disse para você, o lugar santo dos santos representava a presença do Eterno. E os sacerdotes entravam ali no dia da expiação, uma vez por ano. E para que eles pudessem enxergar bem aquele cômodo para acessá-lo, exigia-se esse candelabro aceso. Esse candelabro é um tipo que a gente chama de Jesus. É uma tipificação de quem é Jesus. Aquele candelabro é quem iluminava o caminho para que o sacerdote tivesse acesso à presença do Eterno. Da mesma forma como Jesus ilumina o caminho dos líderes da igreja para falarem sobre o Eterno, as verdades de Deus. Então, o primeiro parâmetro que nós tiramos aqui é que um líder, para falar sobre Jesus, para falar sobre o Pai, ele tem que ter acesso a Jesus. Só Jesus que leva cada um de nós a falarmos sobre as verdades do Pai. Se não falamos pautados em Jesus, nós não estamos falando com os olhos claros, descobertos. Estamos cegos. Então, toda igreja que se preze
a falar a verdade do Pai, ela deve falar sempre pautada em Jesus. Quer saber se uma igreja é uma igreja que caminha o caminho certo? Veja se ela é cristocêntrica, se ela fala de Jesus, sobre as suas verdades, sobre a sua escritura. Se o conselho da igreja, os presbíteros, os pastores, os diáconos, se eles amam Jesus. Mas, ao mesmo tempo, há outra coisa muito interessante nesse texto. Esse texto fala que esses sacerdotes, eles deveriam sempre manter essa luz acesa. Então era uma questão de continuidade, era uma questão de vida. Eles diariamente precisavam fazer a manutenção do candelabro para que ele continuasse aceso. Falar de Jesus não é simplesmente subir ao púlpito no domingo à noite, abrir a Escritura e pregar. É uma questão de vida. É uma questão de quem nós somos todos os dias. Alguns pregadores, alguns professores de teologia vão dizer que o púlpito é o resultado da nossa vida todos os dias. Então, a liderança da igreja, ela deve viver Jesus. Ela deve respirar quem Jesus é. E essa é uma avaliação que nós devemos fazer sim, mas ela não termina aí. Quem dera se a nossa avaliação sobre uma igreja saudável terminasse olhando o que os outros fizessem. O que os pastores fizessem, os presbíteros fizessem ou os diáconos fizessem. A nossa avaliação vai um pouco além. Lá no começo do texto, a ordem para que o candelabro fosse aceito tinha também uma ordem anterior. O povo deveria levar o azeite. O combustível que manteria aceso o candelabro foi levado por quem? Pelo povo de Israel. Então, uma igreja viva, uma igreja que prega o evangelho de Cristo, uma igreja dinâmica, uma igreja que tem frutos, é uma igreja em que eu e você também fazemos a manutenção para que o candelabro esteja aceso, para que Jesus resplandeça. Somos nós, como membros da comunidade de fé, que levamos a nossa vida seriamente com Jesus, que fazemos com que a nossa comunidade de fé tenha vida. Não é simplesmente esperar que um pastor, que um presbítero ou que um diácono tragam essa vida. Nós somos instrumentos, combustíveis para que Jesus continue brilhando na igreja, na comunidade local, nas nossas vidas, na nossa casa. Então, a responsabilidade para que estejamos numa igreja saudável parte de cada um de nós, de termos esse combustível, de dia a dia revelarmos Jesus, de dia a dia vivermos quem é Jesus, o que Ele exige de nós. E eu te peço para fazer essa reflexão, como anda a sua vida com Jesus? Como anda o brilho de Jesus na sua vida? Você tem tentado apagar essa luz todos os dias? Ou você tem permitido que o seu eu morra e dia a dia Jesus brilhe mais? Você quer viver um tempo numa igreja saudável? Seja um instrumento de Deus para uma igreja saudável. Nós, como povo do Senhor, temos essa obrigação, essa função. Somos nós quem levamos esse combustível. Somos nós que fomos alcançados pelo Espírito Santo e todos os dias somos moldados, somos constrangidos. Se nós erramos, o Espírito Santo nos constrange, nos leva ao conserto. Se nós o buscamos, dia a dia Ele nos alimenta e nos faz querer buscar ainda mais. Nós, povo, nós não vivemos mais naquele tempo de trevas em que dependíamos única e exclusivamente de alguém para nos trazer a verdade. A verdade vive nos nossos corações por meio do Espírito Santo, Cristo Jesus. E eu te faço esse desafio. Quer ver uma igreja mais saudável? Quer ver uma igreja viva, poderosa? Seja você um instrumento de Deus para que essa chama de Jesus continue acesa no seu coração e na sua igreja. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos porque hoje o véu do templo foi rasgado e nós temos um acesso direto ao Pai, porque o Senhor se revelou a cada um de nós. O Senhor, como aquele candelabro, iluminou a nossa vida, iluminou o nosso caminho, nos trouxe das trevas para a luz, nos ressuscitou e hoje nós temos uma missão. Não somos meros espectadores,
Não somos pessoas que sentamos e assistimos. Somos pessoas que cultuamos a um Deus vivo, que vivemos todos os dias, vivemos a sua palavra, as suas ordens, vivemos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Nós abrimos mão todos os dias de quem nós somos para vivermos quem o Senhor quer que sejamos. Por isso, Pai, se queremos uma igreja mais saudável, mais viva, mais próxima de Ti, que cada um de nós seja um instrumento vivo que traz a luz do Seu Santo Espírito, clareza, amor, verdade e vida. Nos dê forças, Pai. Nos dê graça, nos dê alegria, nos dê ânimo para dia a dia sermos esse instrumento para a igreja local e para o mundo que precisa sair das trevas que nela vive. Nós fazemos essa oração gratos porque o Senhor iluminou os nossos corações, iluminou as nossas mentes e sabemos que dia a dia o Senhor nos fortalece. Em Teu nome, Jesus, oramos, felizes, convictos, alegres. Em Seu nome, Jesus, amém. Que Deus o abençoe e que você continue sendo uma luz que resplandece a grande luz de Jesus. Um grande abraço, uma boa semana e que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.